Noite, igreja, graça e paz, Deus os abençoe. Peço que aqueles que puderem se colocar de pé, daremos início ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Graças a Deus estamos aqui nessa noite, o Senhor nos permitiu chegar aqui. Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Salmos 27, versículo 14. Salmos 27, versículo 14. Diz assim: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Vamos todos repetirem juntos esse versículo? Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Aleluia. Aqui esse versículo diz que, independente das lutas e das nossas dificuldades, que a gente tem que olhar sempre para o alvo, que é o Senhor Jesus. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem esperança. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, domingo de carnaval, para louvar aquele que merece ser adorado, o Deus poderoso, o Deus da nossa vida. Oremos, igreja. Senhor, meu Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos na sua casa. Senhor, que a sua vontade seja feita nesse lugar. Pai, que o Senhor fique à vontade entre nós. Que venhamos sair por essas portas, Pai, com um coração diferente, Deus. Pois nós sabemos que só em Ti, Senhor, nós encontramos a esperança que precisamos. Só em Ti, Pai, nós conseguimos encontrar, Senhor, aquilo que precisamos. Pai, muito obrigado, Senhor. Se faça presente nesse lugar. Receba os nossos louvores, as nossas adorações, Pai. Esteja conosco, Senhor. Continue derramando a sua misericórdia e graça infinita sobre as nossas vidas, Pai. Receba, Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido o Ministério de Louvor. A paz do Senhor, igreja. Convido você a adorar o Senhor hoje em espírito e em verdade, se esquecendo de todas as coisas e focando naquele que merece o único louvor. Amém? Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou
for pra te adorar? Para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for te adorar, Para que nasci? se não for pra te servir, Por que estou aqui? eu quero te adorar, anseio te adorar, anseio te adorar. Yeah. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Preciso te adorar. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrerem cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorasse a imagem que ele fez, e quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu, pois havia um quarto homem e com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrerem cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorasse a imagem que ele fez, e quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu, pois havia um quarto homem e com eles passeava no meio do fogo, mas o
fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Quem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer uma naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando dor em teu coração, está jogando fogo nas cabeças, mas olha só quem vem aí, levando sobre as águas, parece que é Jesus.
pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Amém. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento eu vou convidar nossa irmã Márcia a consolo dessa noite. A paz. Boa noite, igreja. Eu vou ler aqui o Provérbios 3, 5, 6, que diz assim: confiem em Deus de todo o coração e não se apoiem no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele dirigirá os seus caminhos. Amém? Eu estou meio adoentada, eu não ia vir, mas um dia desse eu passando na rua, eu li assim: o escolhido não escolhe. Então, eu entendi que a hora que eu tiver de vir, né? Independente das circunstâncias, com dificuldade ou não, eu vou estar aqui. Amém? Eu vou pedir à igreja para louvar junto comigo, porque esse louvor exige muito da gente. Mas foi o que Deus escolheu. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só
teu Pai, é só chamar. Eu sou 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 teu Pai, é só chamar. De formalidade, eu quero intimidade. Religiosidade, eu quero intimidade. Obrigada. Glória a Deus, que Deus continue te abençoando, Márcia. Nesse momento, nesse mesmo espírito, vamos adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Eu convido o irmão Zé Roberto e a diaconisa Ruth para louvar com o hino 375. Ei. Olha só. Ei. Mesmo igreja, se de pé, que se puderem. Três, sete, cinco. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo na luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, eco das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Amém. Graças a Deus. Nesse momento, eu quero conhecer os nossos aniversariantes da semana. Vamos lá, Marcele. Vamos embora, amor. Uhul! Vem cá.
Mais alguém, gente, que fez aniversário nessa semana? Ê, glória a Deus! Glória a Deus. Vamos cantar parabéns para ela, irmãos? Parabéns para... Pode vir. Vem com o esposo. Vamos, esposo. Sim, sim. Vamos lá, Cintia, ajuda aí. Glória a Deus. Parabéns. Parabéns, Parabéns. parabéns, parabéns, parabéns pra você, parabéns nessa data querida, parabéns, parabéns pra você, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou convidar a irmã Sheila para fazer oração por esses irmãos. Senhor, nosso Deus querido Pai, eu quero louvar, ó Deus, o teu nome, Pai, nessa noite tão linda, tão festiva, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, primeiramente por podermos estar na tua casa. Te agradecemos por podermos, ó Deus, ser separados como teu povo para te prestar um culto nessa noite, Pai. Muito obrigada por esse privilégio que o Senhor nos concede nessa noite. Obrigada também por aqueles que puderam ofertar, trazer seus dízimos até o teu altar nessa noite também, Senhor. Obrigada pelas portas de emprego que o Senhor tem dado aos teus filhos, Senhor, pelo sustento, ó Deus, de cada dia. Muito obrigada, Deus, pelo teu cuidado para conosco, Senhor. E aqueles que porventura ainda estão pedindo ao Senhor uma porta, que o Senhor venha, Deus, abrir essa porta, Deus, para os teus filhos, Senhor, para que eles possam trazer o suprimento para a sua casa, Deus querido, para que eles possam trazer o pão para a sua casa, Pai. Também quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, Senhor, pela vida da Marcele, que completou mais um ano de vida, que o Senhor esteja abençoando essa jovem, Pai. Oh Deus, a cada dia ela vem entender que o Senhor tem que ser o primeiro na vida dela, que o Senhor venha ser o primeiro na vida da Marcele, Pai. Que a Marcele entenda quanto o Senhor tem cuidado, quanto amor o Senhor tem dedicado a ela, Pai, a cada dia. Abençoe seus sonhos, abençoe seus projetos, abençoe o ministério que o Senhor separou para ela, abençoe, Deus, a sua família. Toma a Marcele nas suas mãos mais e mais, toma a sua família em tuas mãos, Senhor. Também te entrego esse casal, Pai, por 45 anos, ó Pai, de casamento, Pai. Muito obrigada, porque nós sabemos que a união, o casamento, ele é feito no Senhor. Então, que mais e mais o Senhor abençoe esse casal, abençoe essa família, abençoe os filhos, abençoe os netos, ó Deus, desse casal, Pai. Que mais e mais eles sejam abençoados, ó Deus, dentro da sua casa, Pai. Que em tudo, Deus, o Senhor venha dar o escape, o Senhor venha dar o cuidado, abençoe a saúde. Cuida deles, Senhor. E muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu ofertar ao Senhor nessa noite. Receba, Deus, o nosso culto, pois é para ti, Senhor. Se não for para te adorar, Senhor, para que nós nascemos, Senhor? Então nós queremos te adorar e te louvar nessa noite. Fala conosco também através da mensagem dessa noite e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Nesse momento, convido o nosso pastor Paulo Ricardo. Orar pelo Senhor. Vou orar pelo Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos permitiu, Senhor, viver contigo até aqui. Pai, nesse momento tão importante, abre os nossos corações, Pai, para receber o que o Senhor tem mais para falar. Ô, Senhor, usa o seu filho, Deus, para falar nesse momento, Pai, a cada vida, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, meus amados. Pode sentar. A você que está nos assistindo, quero agradecer a Deus também pela tua vida e desejar também que a paz do Senhor esteja na tua casa, esteja na tua vida, onde quer que você esteja aí adorando ao Senhor também. Mas eu gostaria nessa noite de agradecer muito a Deus pela oportunidade
mas já começar fazendo algumas perguntas à igreja que se encontra aqui. Você em casa, se você quiser também responder, você responda. Primeira pergunta que eu queria nessa noite fazer uma pergunta: quantos aqui creem que Jesus vai voltar? Quantos aqui creem que temos mais de 50 anos ainda para Jesus voltar? Quantos aqui creem que Jesus volta daqui a 10, no máximo 10 anos? Quantos aqui creem que Jesus volta daqui no máximo a 100 anos? A Baby do Brasil, no carnaval agora, salvo engano no dia de ontem, ela ministrou uma palavra dizendo o seguinte: prepara, o arrebatamento está chegando. Temos somente 10 anos. De 5 a 10 anos, Jesus vai voltar. Aí, se você procurar esse vídeo na internet, você vai ver, a Ivete Sangalo repreendeu o arrebatamento. Eu repreendo o arrebatamento, que o arrebatamento não vai acontecer. Por que eu te fiz essa pergunta e por que isso me chamou muito a atenção? Porque, irmãos, Jesus está às portas. Eu queria nessa noite, à luz do texto da palavra do Senhor, mostrar os sinais da volta do Senhor Jesus. Eu não sei dizer para você quanto tempo falta, eu não sei dizer para você quantos anos ainda teremos, mas eu só posso afirmar para você nessa noite que está muito próximo. Mas próximo mesmo. Mas próximo, muito próximo. E aí eu quero pensar com você, e se você prestar atenção, se Deus ministrar no teu coração, eu quero aplicar essa palavra ao teu coração e dizer para você que tudo que está na Bíblia está se cumprindo. E algumas coisas, alguns sinais estão latentes aos nossos olhos, até mesmo aos olhos do ímpio. Até mesmo aos olhos do ímpio. Queria que você abrisse a palavra do Senhor que diz, que está em Mateus capítulo 24, verso 3, até o verso 14. Mateus 24, capítulo 3, verso 14, do 3 até o 14. 24, do 3 até o 14. Se você puder ficar em pé. Nós vamos falar hoje, começar uma série de mensagens sobre a volta de Cristo. E nela nós iremos falar o momento, a volta, o que vai acontecer na volta, nós vamos falar. Mas o meu desejo não é de forma alguma me prender à visão, à escatologia, me prender a uma interpretação escatológica. Quero pregar a Bíblia. E eu gostaria nessa noite de começar essa série de mensagens falando dos sinais da volta de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino.
Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Aplica ao nosso coração, ó Deus, e ministra em cada coração nessa noite. Senhor, que a tua volta seja amada por essa igreja, que nós estejamos esperando, preparados para esse grande dia. Usa a nossa vida com poder e autoridade no teu nome. Te pedimos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. A palavra do Senhor é clara. Jesus veio a esse mundo, entregou sua vida, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e nos fez uma promessa. A sua promessa é de que ele um dia vai voltar. A sua promessa é de que um dia ele vai descer com grande glória, com grande poder e glória, para vir buscar a sua igreja. E quando Jesus voltar, ele não virá mais como um advogado, ele virá agora como juiz, o juiz de todas as nações. Ele virá para julgar a sua igreja. Ele virá para separar o bode das ovelhas. Ele virá para colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Ele virá para separar o joio do trigo. Ele virá para separar uma igreja triunfante. Ele virá para nos resgatar e nos tirar desse mundo e nos dar uma nova vida e uma vida eterna com Ele, para a glória de Deus Pai. E aí ele faz alguns anúncios. Ele se reúne com os seus discípulos, ele diz aos seus discípulos o que ele virá fazer. Pedi para desligar ali para mim esse ventilador. Ele diz que ele virá fazer. Ele diz que quando ele virá, e ele diz até mesmo dizendo que não sabe, a não ser o próprio Pai. Aquele dia ninguém saberá. Mas Jesus dá alguns sinais daquelas coisas que vão acontecer. E Mateus escreve justamente o que Jesus ministra, dizendo alguns sinais que eu e você precisamos estar atentos. E para você que acha que está demorando muito, para você que acha que vai demorar muito, eu quero trazer uma palavra para você. Abre aí, filhão. Mateus capítulo 25, verso 31 a 33. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Pode ir passando. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Para as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Próximo texto é 2 Pedro capítulo 3, verso de 8 a 10. 2 Pedro capítulo 3, verso de 8 a 10 diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como
um dia, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passará com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Próximo texto, Mateus 24, 36 e 39. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem o anjo dos céus, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim vai ser a volta de Jesus. Vai ser um dia de grande surpresa, um dia de grande tristeza para alguns. Para nós, será um dia de muita alegria, um dia de muita celebração. E a palavra do Senhor diz que Ele virá. E Jesus mostra alguns sinais aos seus discípulos. E eu quero pensar com você quais são esses sinais. Primeiro sinal, ele diz assim: porque muitos, versículo 5, virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A palavra do Senhor mostra que Jesus faz um alerta aos discípulos. Eu estou indo, mas vamos vir muitos falando aqui que são o Cristo. No tempo de Jesus, muitos Cristos apareceram. Muitos tentaram se passar por Jesus. E enganaram a muitos. Muitos, por exemplo, levaram pessoas a uma religião, dizendo-se ele o Cristo, se auto-revelando. Mas você olha que quando Jesus está falando isso para a sua igreja, isso se cumpre naquela época, mas se cumpre hoje também. Porque há pessoas que também estão se colocando no lugar de Cristo, enganando a muitos. Aqui também cabe uma interpretação dizendo também do anticristo sendo revelado, se colocando no lugar do próprio Cristo. E enganarão a muitos. Aqui cabe também você pensar da mesma coisa como está no versículo 5. Muitos falsos profetas, falando-se eles aqueles que vão falando da palavra e levando muitos ao erro. A palavra do Senhor mostra que Jesus faz um alerta de muitas pessoas que vão querer se colocar no seu lugar de Cristo, de pessoa, daquele de intercessor. Isso aconteceu naquela época, isso também é algo que tem acontecido hoje. Muitas pessoas estão sendo enganadas por aqueles que se dizem servos do Senhor e não são. Jesus está falando, cuidado. Esse é o primeiro sinal que Jesus fala. Você fala assim, pastor, mas isso acontece desde sempre. Mas não com tanta intensidade. O que vemos hoje, uma igreja sendo enganada. O que vemos hoje, pessoas enganando. O que vemos hoje são religiões enganando, dizendo ser o detentor da palavra. Você vê, por exemplo, a religião católica dizendo que está acima da palavra, dizendo que pode ou não pode dentro da Bíblia. Você vê o papado se colocando verdadeiramente no lugar do próprio Cristo, enganando a muitos. Você vê pastores hoje enganando a muitos, se colocando no lugar de Cristo, falando da palavra, mas da palavra que ele entende. A interpretação é dele, a palavra é dele, só o que vale é o que sai da boca dele. Estão enganando a muitos. Esse é um sinal que está muito claro para nós. Esse é um sinal que
está muito notório. Muitos estão sendo enganados. E nesse tempo de informação, muitos estão sendo levados ao engano. No primeiro sinal, Jesus toma e fala o seguinte: cuidado. Cuidado com aqueles falsos cristos. Cuidado com aqueles que vão tentar te enganar. Porque eles vão fazer de tudo para se colocar no meu lugar. Primeiro sinal, Jesus faz esse alerta. Jesus agora faz um outro sinal. O segundo sinal, ele diz o seguinte. Versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Fique atento, se não se assuste, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus dá o segundo sinal. Ele diz assim: vocês vão ouvir falar de guerra e rumores de guerra. E você fala comigo assim: pastor, claro, sempre se ouviu falar de guerra, desde a antiguidade. E aí tenho esse mesmo pensamento, o Champlin fala isso, o pastor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, falou disso. Alguns outros pastores também ministraram isso, mas o Champlin já falava isso desde 1955, 59, melhor falando. Ele fala o seguinte: a gente sempre ouviu falar de guerra, mas o problema é que, de um tempo para cá, isso se intensificou. É muito forte. É muito forte você ver que hoje você não passa um ano sem guerra. Não tem um ano que você passa nesse mundo que você não ouve falar de guerra. E para nossa surpresa, para minha surpresa não, porque eu já sabia que a Bíblia ela vai se cumprindo. Eu vou só dizer alguns dados para você, por exemplo, como isso é tão real. Como a gente tem visto tanta guerra e tanto rumor de guerra. Que a Bíblia, por exemplo, fala disso, e às vezes a gente para e não para pensar. O quanto você fala de guerra hoje? Por exemplo, você está, na antiguidade, na Idade Antiga, você tem de 3.500 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, você teve 60 guerras no mundo. As guerras eram mais esporádicas. Você tem na Idade Média, por exemplo, no período de 476 a 1453, 1000 anos, você tem 26 guerras durante 1000 anos. Aí você chega no século XVI até o século XIX, 400 anos, você teve 59 guerras. Aí quando você chega no século XX, 100 anos, repare, já caí de 400 para 100 anos. Você chega no século XX, 53 guerras. Aí você chega no século XXI, em 24 anos desse século, nós já tivemos 26 guerras. Guerras e rumores de guerra. E cada vez mais a guerra está matando mais e está mais presente. O sinal da vida de Jesus é muito claro e está se intensificando a cada dia. Guerra e rumores de guerra estão acontecendo. Se você quiser olhar, você pode olhar a história. Isso aqui é histórico e está acontecendo. Você tem um período de quase 3.000 anos, 60 guerras. De 1.000 anos você tem 26. De 400 anos você tem 59 guerras. De 100 anos você tem 53. Até 2024, no século 21, nós temos 26 guerras. Se continuarmos assim, nós vamos bater recorde de guerra. Significa que esse sinal está se cumprindo. Jesus está batendo as portas. E aí Jesus fala uma coisa para a igreja. Vocês ouvirão falar de guerra e de rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mas está próximo. Mas o fim está próximo. No segundo, Jesus está falando sobre isso, sobre guerra e rumores de guerra. No terceiro sinal, a palavra do Senhor diz que Jesus vai fazer um terceiro sinal e vai avisar. Ele diz o seguinte: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino.
haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípio das dores. Jesus está falando de uma coisa que iria acontecer. Em vários lugares você iria ouvir falar de fome. Eu vou ser sincero para você. Desde que o mundo é mundo, a gente ouve falar de fome. Daquelas pessoas que são miseráveis, que passam fome, que morrem de fome. E aí você pensa numa coisa muito clara, porque Jesus dá esse terceiro sinal, e ele fala assim, vocês vão ouvir falar em muitos lugares de fome. E aí você pensa o seguinte, se na verdade tivesse mesmo as coisas acontecendo para mudar a história dessa humanidade, a fome já teria sido combatida. Porque nunca se falou tanto de combater a fome. E nunca se teve tantas riquezas para isso. Só que não se quer. Só que não vai acontecer. Não vai. Isso é um sinal. Você olha, por exemplo, os dados da ONU. A ONU fala que 9,8% da população sofre com a fome. 29,3% da população global tem insegurança alimentar, significa dizer que não sabe se vai comer. Insegurança. A fome está presente e cada vez mais intensificada. É um absurdo a gente olhar isso, mas isso é real. Jesus falou isso. Jesus falou, vocês vão ouvir falar de fome em vários lugares. E a gente começa a ver verdadeiramente. É muito triste quando você vê. Mas Jesus, nesse terceiro sinal, também fez um alerta. Ele falou uma coisa assim, olha, vocês vão ouvir falar de terremotos, haverá terremotos. Quando ele diz aqui assim, olha, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí você fala assim, pastor, mas sempre que aconteceu, sempre que o mundo é mundo, sempre existiu. Verdade, concordo com vocês. Mas está se intensificando. Quando você olha, por exemplo, e eu estou te trazendo os dados da história. Estou te trazendo dados da história. Tem um site, por exemplo, chamado painelglobal.com.br que eu consultei. Tem o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. Por exemplo, você vai para o século XIX, desde o século XIX a contar dos terremotos. Você teve 40 terremotos no século XIX, relatado. Claro que a gente está falando de uma tecnologia hoje muito apurada. Hoje você sabe automaticamente quando há um tremor. Você tem sensores para pegar isso. No século XX, por exemplo, tivemos 142 terremotos escritos, reconhecidos. No século XXI, até hoje, assim, aquela coisa bem impactante, o terremoto bem impactante de uma escala de 7 a 10, na escala Richter, ela justamente fala de 19 terremotos fortes. Falam de uma coisa bem clara. Mas quando você olha, por exemplo, hoje, só no mês de fevereiro, de 4 de fevereiro a 11, tivemos 300 registros de terremotos espalhados no mundo. De pequena escala, média escala, algumas escalas maiores. Mas os terremotos estão aí. Está mostrando o sinal da volta de Jesus. Você pode até não concordar com o levantamento, mas é isso que está acontecendo. Cada vez mais essas coisas estão se intensificando. As coisas estão muito patentes, estão latentes aos nossos olhos. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. A gente vai ouvir falar disso sempre. Daqui para lá, as coisas vão acontecer dessa forma. A palavra do Senhor diz que Jesus faz um alerta. Porém, essas coisas são princípio das dores. Jesus está próximo.
Versículo 9 fala do quarto sinal. O ódio do mundo contra a igreja. E aí você vê no versículo 9 Jesus fazendo esse alerta. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A palavra do Senhor mostra que Jesus fala do quarto sinal, um ódio contra a igreja. E isso aconteceu na época dos discípulos. Vocês vão ser maltratados, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. E é naquela época muitos discípulos foram colocados para serem devorados por feras, por animais. Foram colocados vivos, para serem queimados vivos, iluminando Roma, iluminando as ruas de Roma. Isso aconteceu. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O ódio contra a igreja do Senhor só cresce. Você pode parar e pensar comigo que, na verdade, é isso que está acontecendo. O mundo está odiando a igreja. O mundo está se levantando contra a igreja. Por que ela se levanta contra a igreja? Porque ela se levanta contra Cristo. O mundo se levanta contra Cristo, automaticamente se levanta contra a igreja. Há um período, há um tempo em que nós vamos experimentar nesse mundo verdadeiramente a revolta do mundo contra a igreja. Porque a igreja tem a palavra da verdade, a igreja tem Cristo na sua vida, a igreja tem uma palavra de salvação. E eles não vão aceitar a salvação. Eles vão odiar a igreja. E está começando. E está começando porque, por exemplo, você olha, por exemplo, países onde eram celeiros do evangelho, as portas da igreja estão fechando, estão virando cinema. Estão virando prostíbulos. E quando você vai ver alguém falando do evangelho, você olha assim, pastor, isso aconteceu, sempre aconteceu. Mas você está vendo uma coisa aqui se espalhando por todo mundo. O ódio desse mundo contra a igreja. Isso é real. Isso é uma coisa que, quando você olha Jesus falando isso, acontece com os discípulos, isso vai acontecer com a igreja hoje. A igreja é a porta de salvação. O inimigo não quer que a igreja esteja aberta. O inimigo não quer que a igreja proclame a palavra. O inimigo não quer que a igreja faça aquilo que ela veio fazer, para aquilo que ela foi chamada. O inimigo está feroz contra a igreja. É por isso que você tem que tomar muito cuidado. Por isso que você tem que orar, por isso que você tem que estar vigilante, é por isso que você tem que repreender, é por isso que você tem que santificar, é por isso que você precisa estar de pé. Porque o ódio está ferrenho. Pastor, o senhor está falando isso? A gente percebe isso nas redes sociais. Prega-se uma palavra, bota-se uma palavra na rede social, YouTube, Facebook, Instagram, tudo derruba. Tem um monte de igreja aí que poderia, não estou falando só da nossa, não, um monte de igreja. Tem muitos pastores sendo perseguidos hoje. Tem muitos irmãos sendo perseguidos aqui no nosso país. E você pensa que isso não vai acontecer, a perseguição vai acontecer pela lei. Vai ser lei proibir a igreja de cultuar. Vai ser lei. Estão quebrando as leis para vir contra a igreja. O ódio desse mundo está se levantando contra a igreja. E mais intensamente. E mais firme. É um sinal que Jesus dá da sua volta. A palavra do Senhor diz que Jesus dá outro sinal. Próximo versículo diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, atrair uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão as muitos, já falei lá. E por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Há uma coisa que está acontecendo no mundo.
e ninguém pode tirar. A iniquidade está cada vez mais presente. Há uma coisa muito clara: a iniquidade está presente em todas as áreas da nossa vida. O mundo vive pela iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado em que não se há arrependimento. É pecado que não dói. É por isso que você vai hoje, eu espero que você não vá, mas se você for hoje lá no Sambódromo aqui do Rio de Janeiro, você vai ver homem com homem, mulher com mulher, eles não estão nem aí. Estão se afundando na iniquidade. Estão se afundando no pecado, estão se afundando no lamaçal do pecado, estão se jogando mesmo na prostituição, na pornografia, estão se jogando mesmo em traições, traindo esposo, traindo esposa, não estão nem aí. Estão se relacionando homem com homem, mulher com mulher, beijando um ao outro. Estão lá. A iniquidade, e outra coisa que chama a atenção, é que estão lá dessa forma. Ano que vem estão do mesmo jeito. Porque passa ano, entra ano, e ele fala assim, a melhor época do ano, carnaval. A iniquidade está muito forte, irmão. Você olha, você vê as pessoas hoje, né? Você vê as pessoas hoje, elas não têm pudor nenhum. Elas não têm pudor quando elas vão à praia, elas botam a roupa menor mesmo que puder para chamar a atenção de homem, elas fazem o que elas podem mesmo, entendeu? Sabe, elas estão se jogando a iniquidade. Não dói. Não dói você trair tua esposa. Não dói você sentar na frente do computador e ver uma pornografia, não dói. Não dói você se relacionar com alguém e você beijar outro. Tá sim. O problema disso tudo qual é? Que a iniquidade tenta entrar na igreja. O problema disso tudo é que a iniquidade tenta entrar na igreja. E quando ele fala assim, por multiplicar essa iniquidade ou a maldade, né, ele está falando que não só é lá no mundo, não. Vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar. Não é só no mundo, não, porque Jesus não está falando para o mundo, não. Jesus está falando para a igreja. Por se multiplicar a iniquidade, a igreja está começando a viver em iniquidade. Não se sente mais dor pelo pecado, não se arrepende mais. É isso que Jesus está alertando. E isso multiplica-se na igreja, a iniquidade. Sempre vivi assim, então vou continuar vivendo assim. Ou então, não adianta, eu posso fazer o que eu quero e ninguém vai descobrir. Só que Jesus faz uma coisa aqui, um alerta, e ele diz uma coisa aqui: o amor de muito se esfriará, de quase todos. É um tempo hoje de crentes fracos e de crentes saindo do armário. Sai do armário. Está lá, canta na igreja desde pequeno. Aí hoje eu me descobri que eu sou homossexual, estou indo embora. Um bando de crente, um monte de crente que, na verdade, hoje se descobre e está aí. Por isso que Jesus fala que é assim que vai ter escândalo, e está tendo escândalo. Você olha um crente que foi lá, criado na igreja, andou na igreja, ouviu a palavra, ouviu mensagem, teve ensinamento na escola bíblica dominical, e a Bíblia diz que a iniquidade se multiplica, esses caras viram as costas, porque, na verdade, quando você lê esse aqui, o amor de muitos se esfria justamente a gente virando as costas para Deus. Isso é o amor se esfriar. Por que o amor se esfria na igreja? Porque é iniquidade, porque é pecado. E o pecado não nos deixa viver uma vida de santidade e de proximidade de Deus, porque se eu tiver que me aproximar de Deus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Por isso que muitos viram as costas, por isso que muitos esfriam, por isso que muitos se revelam, por isso que muitos saem do armário. E quando sai do armário, ainda sai falando mal da igreja, ainda quer levar muitos. O que Jesus está falando aqui
é que isso ia acontecer e não está acontecendo. A iniquidade está se multiplicando e muitos estão virando as costas para Deus, dentro da própria igreja. Muitas igrejas hoje, por exemplo, estão já no seu contexto, como teve uma lá em Fortaleza, que era da Convenção Batista. Mais de 80% dos membros votaram para receber casais de homossexual como membro da igreja. A convenção olhou, viu, é isso que vocês querem? É isso, então calma aí, vocês estão desligados da convenção. Mais de 85% dos membros votaram para ter casal de homossexual como membro da igreja. A iniquidade, as pessoas saindo e se revelando, virando as costas para Deus. Jesus faz esse alerta, irmãos. E isso está acontecendo. E isso está acontecendo. A palavra do Senhor diz que ele diz o seguinte: e por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor se esfriará. Só que ele faz uma coisa aqui, de quase todos. Há um remanescente. A igreja. A você, cara. Eu. Há alguém que vai dizer assim, não, eu não saio. Não, eu não me rendo a essas coisas do mundo. Há um povo que vai dizer, e ele diz assim, de quase todos. Significa que tem uma igreja que vai se manter fiel a esse Deus nesse tempo, irmãos. Mas tem uma igreja que está se entregando para o diabo. E tem uma igreja que está indo para o inferno. Tem uma igreja que está indo longe de Deus. E que não está nem aí. A palavra do Senhor me mostra uma coisa que Jesus fala assim, nesse tempo, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Uma parte da igreja não pode deixar o amor esfriar. Não pode virar as costas para Deus. Você não pode virar as costas para Deus. Ainda que as tentações sejam muito grandes, ainda que a luta seja ferrenha, você não pode virar as suas costas para Deus, porque Deus te deu vida, Deus te deu salvação. E a palavra do Senhor mostra que há uma igreja. E olha o que ele diz para essa igreja. Abre aí, Apocalipse capítulo 3, verso de 11 a 12. Apocalipse 3, verso de 11 a 12. Vem sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Próximo. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Jesus tem uma promessa para uma igreja que permanece fiel a Ele. Ele vai guardar essa igreja. Ele vai ser fiel, Ele é fiel a essa igreja. Ele não vai deixar que nada aconteça com essa igreja. Essa igreja está salva na sua mão. Essa igreja está segura nas suas mãos. Essa igreja vai passar por essas coisas, por essas dificuldades aqui, mas ela vai chegar no final, ela vai ser glorificada e ela vai receber a coroa que o Senhor tem preparado para ela. Isso é o que está acontecendo hoje. Essa igreja precisa permanecer fiel, nós precisamos. Jesus está dando sinal da sua volta. Não se espante, está chegando. Quem dera, irmãos, se eu fosse a geração do arrebatamento, irmãos, quem dera, se Deus ouvisse esse pobre homem aqui e me arrebatasse. Quem dera, se eu não tivesse que ir para Vila Rosali, para Memorial do Rio, para lugar nenhum. Que eu tivesse que ir subir ao céu, Deus mandasse um anjinho bem fortezinho para levar o pastor. Quem dera, irmãos. Mas enquanto isso, irmão, permaneça firme. Não deixe seu amor esfriar. Não vira as costas para o que Deus colocou para você fazer. Não vira as costas para ter relacionamento com Deus. Não vira as costas para você se entregar a uma prostituição. Não vire. Não vire as costas para você entregar às facilidades desse mundo. Não vire. Fala, dê não ao pecado. Sabe, viva uma vida, porque esse Deus te deu uma vida para você viver o melhor mesmo.
Faça isso. Seja essa igreja não de todos, sabe? Me chamou muita atenção, eu falei, Senhor, eu quero estar nesse não de todos. Ainda que pastores aí vão lá, tem pastor, por exemplo, hoje, irmão, que não prega contra o pecado, porque fere membro, porque fere irmãozinho, porque fere A ou B, não, tem que pecar mesmo, tem que pregar contra o pecado mesmo, tem que falar que é adultério, adultério é adultério, continua sendo adultério, prostituição continua sendo prostituição, roubo continua sendo roubo, e a palavra do Senhor não muda. Mas tem um monte de pastor aí que já não fala mais isso, porque fala aquela voz doce, para te trazer, sabe, só te colocar para cima. Estou te falando de um tempo que Jesus está falando assim, olha, eu estou te dando sinais, eu vou voltar, e quando eu voltar, quem eu vou encontrar? Quando eu chamar o seu nome, para onde você vai? Jesus está falando para a sua igreja, o sinal está bem claro. Muitos hoje, a iniquidade está se multiplicando e vai ser daqui para pior. Não espere melhor. Não espere melhor. Quando você olha, por exemplo, hoje a ideologia de gênero está batendo. E o diabo dá uma força a esse povo que é só a graça. O diabo coloca essas latinhas, porque, na verdade, meia dúzia de pessoas vão tentando induzir mais de 100 mil pessoas, é mais ou menos a proporção, só para você ter uma ideia. Mas é o diabo colocando um monte de coisa aí, ó. Um monte de coisa. Toma cuidado com sua ideologia, toma cuidado com isso que vai contra a palavra, toma cuidado que homossexualismo é pecado e vai continuar sendo pecado. Toma cuidado, irmão, que adultério continua sendo pecado. E Jesus ainda falou uma coisa bem clara. Não é você tocar, não é você ter relacionamento sexual. É você olhar de uma forma impura para uma mulher, já é pecado. Está lá. Se você não gostou, vai falar com o Senhor da palavra. Jesus dá esses sinais. Toma cuidado. A iniquidade está se multiplicando. A gente está vendo, olha, é tão triste quando você olha a pessoa, hoje eu vou beijar todas as bocas, hoje eu vou fazer o que eu quiser fazer, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, entro no lugar que eu quero, entro no motel que eu quero, entro no cubículo que eu quero, estou aí. E tem gente que ainda fala assim, ainda estou na mão do diabo, o que ele quiser fazer, ele faz. É nesse período, por exemplo, do carnaval que a iniquidade mostra-se mais ainda. É nesse período, por exemplo, do carnaval que muitos jovens vão experimentar a AIDS, vão experimentar as drogas pela primeira vez, nunca vai sair, vão experimentar a gravidez indesejada. Nós precisamos tomar cuidado que a iniquidade está se multiplicando. Jesus espera de nós que sejamos essa igreja que não vira as costas para Ele. Sétimo sinal. A palavra do Senhor diz, e Jesus fala da seguinte forma: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando Jesus disse isso, ele colocou uma condição e eu entendo que isso aqui vai acontecer. E esse sétimo sinal está tão latente, porque em 1989, quando eu me converti, a gente tinha uma perspectiva muito difícil desse texto. E vai se pregar o evangelho em todo mundo. E aí, quando você falava disso, o que você falava? Tem que mandar missionário para os missionários irem. Então, você tem que preparar, aí você tem a junta de missões, você tem que mandar missionário para lá, para pegar aquele povoado lá no canto lá, e para pregar a palavra lá. Só que Deus colocou uma coisa no nosso mundo que abreviou isso aí. Deus colocou uma coisa no nosso mundo e permitiu o homem avançar tão fortemente que isso daqui está correndo.
O evangelho está sendo pregado. Tem índio andando de iPhone. Tem índio andando de iPhone, tirando foto, fazendo lá dentro. Com todo respeito, tem gente morando no Ribeirinho com celular. A tecnologia hoje avançou. A comunicação, ela avançou 1000%. Só para você ter uma ideia, e isso aqui é um sinal tão forte de que o evangelho está sendo pregado e vai ser pregado no mundo inteiro, que eu vou te dar alguns dados. A Bíblia, por exemplo, ela está sendo traduzida em vários idiomas e dialetos. Está chegando. Você pode falar assim, pastor, ainda falta muito, mas está chegando. Tem muitas informações hoje que nós temos hoje que não tínhamos antigamente. Os missionários, as juntas, eles olham e falam assim, olha, tem aquele povoado lá que fala o dialeto, aquele dialeto angolano, que é de lá no meio da Angola e que não tem a Bíblia. Vamos fazer. As coisas estão acontecendo. As traduções estão práticas. Você chega no Google hoje, você não sabe falar o inglês, né? É assim, igual o seu pastor, às vezes não sabe falar o inglês. Você chega lá, eu quero saber a tradução dessa palavra para o inglês. Você chega no Google e coloca. E quando você coloca lá, ele diz o seguinte, você quer que eu pronuncie? Ele ainda pronuncia a palavra. E você está vendo que isso está acontecendo. A linguagem, a informação está chegando. Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com a internet era em 1995. Tem muita gente aqui que nem nascida era. E eu tentei navegar na internet junto com o meu professor. E era um modem no computador instalado. Era um modem até externo. Aí ele fazia aquele barulho. Aí quando ele conectava, ele dizia assim, conectou. Você agora pode navegar na internet. Então você abriu o navegador, aquela lentidão. Era 56 KB por segundo. Hoje, são 409.600 KB que você navega e ainda reclama. Estou falando de 400 mega. Estou falando isso de 400 mega. Eu naveguei a 56 KB. E a gente ficava todo feliz que estava entrando na internet. Aquela lentidão. Lentidão. Tartaruga. Hoje, se você chegar e, pô, a internet está lenta, pai. Na hora de chegar lá, a internet está lenta, ô, filho, está dando 200 mega. Está lento. Quando criou o tal do Velox, então, que saiu a internet de escada, era uma briga para você conseguir internet. Irmãos, olha só, irmãos. O que Deus permitiu esse mundo? E isso está acelerando o processo. A palavra está chegando. O evangelho está sendo pregado. Eu estou aqui fazendo uma live, a gente está aqui pregando numa live, cantando numa live, e quem quiser assistir lá do Japão vai assistir. Então as coisas estão avançando. Quando Jesus diz o seguinte, olha, será pregado o evangelho em todo o mundo, então virá o fim, significa dizer que o fim está próximo. Muito próximo. Próximo de logo ali. Próximo de logo ali. O evangelho está sendo pregado. A informação cada vez está mais rápida. Mais formas de você propagar. Hoje, por exemplo, você não faz mais assinatura de revista. Hoje você não faz mais assinatura de jornal. Antigamente você pegava, quase que eu trabalhei com isso, você tinha que entregar jornal porque era aquela assinatura mensal. Um monte de gente, esquece. Joga no Google. Vai lá no chat GPT. Chat GPT te ensina tudo. Chat GPT te ensina até você evangelizar. Como evangelizar, você coloca lá, ele vai te explicar. A informação está muito rápida. Jesus está falando, olha só, o sinal está se cumprindo. Quando vier, quando for pregado esse evangelho em todo mundo, então virá o fim. O fim está chegando. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A palavra do Senhor
diz que Jesus dá esses sinais. E os sinais da sua vinda estão cada vez mais fortes, mais presentes. Jesus está voltando. A grande pergunta é: o que fazer com isso, pastor? O que fazer se os sinais estão tão claros? O que fazer, pastor, para esperar esse momento? Eu queria te dar 3 coisas que você tem que aplicar na tua vida hoje. Primeira coisa, esteja pronto para este grande dia. Esteja lavado e remido no sangue do Cordeiro. Esteja limpo. Esteja salvo. Nesse dia, a Bíblia me afirma que vai ser o dia em que vai ser alegria para um, tristezas para outro. Nesse dia, um vai dizer assim: Senhor, abre a porta, como aquelas virgens que não tinham azeite. Ô Senhor, me dá um pouco de azeite, deixa eu entrar. Não, a porta está fechada, não vai se abrir. Sabe, no dia de Noé, tu avisou Noé, tu falou que Jesus ia voltar, tu falou que o dilúvio viria, mas ninguém acreditou. Ninguém foi lá e acreditou, só quem acreditou foi tua família, você, sua esposa, suas filhas e seus genros. 8 pessoas entraram numa arca. E aí, quando naquele momento tentaram bater para abrir, e Deus fechou a porta. Quando Deus fechou a porta da arca, irmão, ninguém mais entrou. Esteja pronto para esse dia. Esteja pronto para a volta do teu Senhor. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Porque uma coisa é certa, esse Deus não erra no seu julgamento. É ovelha para o lado direito, é bode lado esquerdo. Não está na presença, não é salvo lado esquerdo. É salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, céus. Viveu uma vida eternamente. Não está salvo, não se converteu, vai viver uma vida eternamente no inferno. Esteja pronto. Esteja pronto para esse grande dia. A palavra do Senhor me mostra, e eu quero te mostrar um segundo ponto, que você precisa aplicar nessa noite. Ame a volta do Senhor teu Deus. Deseje a volta. Faça desse dia, faça da tua vida uma vida que você ama essa volta, uma vida que você nunca esquece, nunca vai esquecer que Ele está voltando. Deseje isso. Viva para esse Deus, faça de tudo para esse Deus. Não vire as costas para Ele, se consagre para esse Deus, peça perdão a esse Deus. Sabe, a gente precisa amar essa volta, porque essa volta vai ser um dia muito glorioso para nós. Nós vamos deixar de ter tristeza. A Bíblia diz que para onde a gente vai, irmãos, não vai ter tristeza, nem choro, nem ranger de dente. Nós estaremos vivendo eternamente nos céus. Nós precisamos amar essa volta. Nós precisamos estar prontos e amar. Nós precisamos estar prontos e amar esse Cristo voltando, amar esse Cristo, dizer para Ele: Maranata, ora, vem Senhor Jesus, vem salvar a sua igreja, vem tirar a sua igreja. Precisamos desejar isso. A igreja precisa desejar essa volta. Eu digo para você nessa noite que você precisa amar essa volta, você precisa desejar essa volta. Jesus está às portas, os seus sinais estão latentes aos nossos olhos, ao nosso espírito. E a palavra do Senhor me ensina, e eu quero dizer para você, no terceiro ponto, para você nessa noite aplicar: pregue o evangelho para que o mundo seja salvo. Não perca tempo. Pregue o evangelho para o mundo ser salvo. Pregue o evangelho tempo e fora de tempo, dentro de casa e fora de casa. Porque a porta vai fechar, irmão.
porque Jesus vai voltar, irmãos. E até aquele que dorme conosco, até aquele que dorme na nossa casa, até aquele que se relaciona conosco no trabalho, ele precisa ouvir dessa palavra, porque essa palavra salva. E no dia que Jesus voltar, irmão, para eles também vai ter juízo. Para essa comunidade vai ter juízo. Para a tua casa vai ter juízo. Para a minha casa vai ter juízo. Nós precisamos proclamar o evangelho que liberta. Vamos parar com esse negócio de proclamar evangelho de facilidade. Vamos parar de proclamar esse negócio do evangelho de que venha para Jesus e você não vai sofrer mais. Vamos parar de proclamar evangelho de só botar o eu no centro. Esses dias eu estava ouvindo a pastora, aquela Tanuri, que a Sheila gosta pra caramba dela, Helena Tanuri. Ela falou, a gente está cantando para a gente mesmo, para botar a gente para cima. A gente está cantando coisas em que enche o homem, mas não prega Jesus. Nós estamos hoje num tempo em que as pessoas estão pregando um Jesus de facilidade, não de salvação. A palavra me ensina que eu amo e não vai levar. Eu queria pensar com você e dizer para você assim, os sinais estão muito claros. Precisamos parar de perder tempo. Precisamos estar prontos. Precisamos amar essa volta e precisamos pregar esse Jesus. Precisamos abrir a nossa boca e dizer assim, Senhor, abençoa essa vida, muda o estado dela. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ninguém aqui está enganado. Ninguém. Para encerrar, eu digo para você, eu falei no início, as pedras estão clamando. A Baby do Brasil estava no trio elétrico no carnaval. Você pode olhar lá. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, cabe certinho na mensagem. Ela falou assim, de 5 a 10 anos, o apocalipse vai chegar. 5 a 10 anos, foi o que ela falou. E a outra lá falou assim, eu repreendo, eu não quero esse apocalipse não. Mas as pedras estão clamando. As pedras estão clamando, estão proclamando o evangelho. E quando ela falou isso, a outra foi e repreendeu, não, aqui não vai acontecer nada, porque Deus é maior do que os seus mandamentos. Mas uma coisa é certa, que eu queria falar bem claro para ela, um dia, quem dera, ela possa assistir. Deus, ele vela pela sua palavra, e ele vai cumprir a sua palavra, queira ela ou não. O arrebatamento da igreja vai acontecer, irmãos, e Jesus vai vir buscar a sua igreja, queira ela ou não. E por ele ser maior que a palavra dele, porque ele é Deus, ele vela por cumprir a sua palavra. E cabe a nós estarmos prontos, cabe a nós amarmos essa volta, cabe a nós proclamarmos o evangelho. E vai que Deus usou aquela mulher para dizer que em 10 anos Jesus está voltando. Não sei, não posso dizer. Eu só sei uma coisa. A igreja precisa proclamar a volta de Jesus. Estamos aqui para isso. Que Deus te abençoe. Os sinais da vida do Senhor estão muito, muito firmes. Estão cada vez mais fortes. Nós precisamos estar atentos a esses sinais. Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor. Que a honra é dele, a glória é dele. Glorificado seja Deus. Vamos orar.
Quero orar. Pode ficar em pé. Quero orar pela igreja. Depois você vai me dar 2 minutos que eu vou fazer alguns anúncios. Quero orar por você. Pai amado, obrigado porque o Senhor está voltando. Obrigado porque eu sei que o fim está próximo. Diga ao Senhor nessa noite, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem salvar a tua igreja desse mundo, vem tirar a tua igreja daqui, Senhor. Vem, ó Deus, em nome de Jesus, tocar na tua igreja, separar o teu povo santo, teu povo lavado e remido no teu sangue. E eu quero nessa noite agradecer ao Senhor, porque a tua palavra está se cumprindo. O Senhor vela pela sua palavra. Nós não sabemos o dia nem a hora e não queremos aqui, Senhor, de forma alguma, ó Deus, acertar a data e falar da data, não queremos isso. Mas queremos estar prontos, Senhor. Queremos amar a tua volta, queremos proclamar a tua volta. Ó Deus, queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, lembrar, ó Deus, dessas promessas do Senhor. E muito obrigado, Senhor, porque tudo está se cumprindo. Porque a história está dando conta de que o Senhor, ó Deus, já colocou os sinais e os sinais estão aí. Deus, eu te agradeço, porque nessa noite nós falamos da tua palavra, falamos da verdade da tua palavra, e ela, ó Deus, é verdadeira. E eu sei que a tua igreja nessa noite não está enganada. A tua igreja está aqui. Ouviu a tua voz nessa noite. Então, Senhor, prepara a tua igreja, cuida da tua igreja, que essa igreja seja uma igreja que não, ó Deus, vire as costas para o Senhor. Que essa igreja permaneça firme até a tua volta. Que essa igreja não se venda, Senhor. Que essa igreja não se entregue à prostituição, ao homossexualismo. Que essa igreja, Senhor, não se entregue a traições, a ódios. Que essa igreja não se entregue, Senhor, a viver uma vida devassa, ó Deus, longe do Senhor. Mas que essa igreja se consagre ao Senhor. Que essa igreja busque a sua presença. Deus, toma a nossa igreja em tuas mãos. E nos alerta, Senhor, que o Senhor está voltando. Volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, e prepara o teu povo para se encontrar com o Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Despede-nos em paz debaixo das tuas mãos. Receba todo o louvor que foi feito aqui, entoado. Receba toda a adoração, Senhor. E que nessa noite, ó Deus, o Senhor continue ministrando em cada coração. Muito obrigado por essa noite. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Quero agradecer você. Você me dê 2 minutinhos para a gente estar